Fala galera do futebol! Hoje embarcaremos em uma viagem épica através do tempo para desvendar a história da seleção brasileira de futebol, a equipe que mais vezes levantou a taça da Copa do Mundo e que se tornou sinônimo de arte, gingado e paixão pelo esporte. Desde seus primórdios, em campos de terra batida, até os grandiosos estádios internacionais, a amarelinha construiu um legado incomparável, repleto de heróis, dramas, alegrias e, acima de tudo, muito futebol. Preparem-se para reviver momentos inesquecíveis, conhecer os bastidores das grandes conquistas e entender por que a seleção brasileira é, para muitos, mais do que um time. É uma religião, um símbolo de identidade nacional e uma fonte inesgotável de orgulho. Vamos juntos nessa jornada rumo ao coração do futebol brasileiro. Já deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. A história da seleção brasileira começa oficialmente em 21 de julho de 1914, com um amistoso contra o Exeter City, um time inglês que excursionava pelo Brasil. A partida, realizada no Estádio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro, marcou o início de uma jornada que transformaria o futebol em uma paixão nacional. Naquela época, o esporte ainda era amador e dominado por clubes do Rio de Janeiro e São Paulo. A seleção era formada por jogadores desses clubes, e a Confederação Brasileira de Desportos, CBD, precursora da atual CBF, foi fundada para organizar o futebol no país. Os primeiros anos foram de aprendizado e consolidação. O Brasil participou de sua primeira Copa do Mundo em 1930, no Uruguai, mas a campanha não foi das melhores. A equipe, ainda em formação, enfrentou dificuldades e foi eliminada na primeira fase. No entanto, essa participação foi crucial para o amadurecimento do futebol brasileiro, que começava a ganhar projeção internacional. Nomes como Arthur Friedenreich, considerado um dos primeiros grandes ídolos do futebol brasileiro, começaram a despontar, mostrando o talento e a habilidade que se tornariam marcas registradas da seleção. Nas décadas seguintes, a seleção brasileira continuou a evoluir. Participou das Copas do Mundo de 1934 e 1938, mostrando flashes de genialidade, mas sem alcançar o título. Jogadores como Leônidas da Silva, o Diamante Negro, encantavam o mundo com seu talento e acrobacias. A Segunda Guerra Mundial interrompeu o torneio, mas o futebol brasileiro não parou de crescer. Em 1950, o Brasil sediou sua primeira Copa do Mundo, um evento que prometia ser a consagração da seleção. O país se uniu em torno do time, e o recém-construído Maracanã, o maior estádio do mundo na época, seria o palco da glória. A campanha foi impecável até a final, quando o Brasil enfrentou o Uruguai. O que era para ser uma festa se transformou em tragédia: o Maracanazo. A derrota por 2-1, de virada, chocou a nação e deixou uma ferida profunda na alma do futebol brasileiro. Foi um momento de dor, mas também de aprendizado, que impulsionaria a seleção a buscar a redenção no futuro. A década de 1950 marcou o início da era de ouro do futebol brasileiro. Em 1958, na Suécia, a seleção brasileira, liderada por um jovem e genial Pelé, conquistou sua primeira Copa do Mundo. Aquele time, com craques como Garrincha, Didi, Vavá e Zagallo, encantou o mundo com um futebol ofensivo e envolvente que ficou conhecido como o futebol arte. A vitória por 5-2 sobre a Suécia na final selou a consagração de uma geração de ouro. 4 anos depois, em 1962, no Chile, o Brasil repetiu a dose. Mesmo com Pelé lesionado no início do torneio, Garrincha assumiu o protagonismo e liderou a equipe ao bicampeonato. A seleção mostrava sua força e a capacidade de superar adversidades, consolidando sua hegemonia no futebol mundial. O tricampeonato veio em 1970, no México, com aquela que é considerada por muitos a maior seleção de todos os tempos. Com Pelé em sua melhor forma, ao lado de Rivelino, Tostão, Gerson e Jairzinho, o Brasil desfilou um futebol mágico, goleando seus adversários e conquistando o mundo de forma avassaladora.
A final contra a Itália, vencida por 4-1, é um marco na história do futebol e um testemunho da genialidade daquele time. A taça Jules Rimet foi conquistada em definitivo e a seleção brasileira se tornou uma lenda viva. Após o tricampeonato, a seleção brasileira entrou em um período de jejum. As Copas de 1974, 1978, 1982, 1986 e 1990 foram marcadas por grandes expectativas, mas também por decepções. Times com craques como Rivelino, Zico, Sócrates e Falcão encantaram o mundo com seu futebol, mas não conseguiram levantar a taça. A seleção de 1982, em particular, é lembrada como uma das mais talentosas a não conquistar um título mundial, com seu futebol ofensivo e envolvente que, infelizmente, não se traduziu em vitórias. Esse período de quase 2 décadas sem títulos mundiais gerou uma grande frustração entre os torcedores brasileiros. A pressão por uma nova conquista era imensa e a seleção precisava se reinventar para voltar ao topo do futebol mundial. A busca pelo tetra se tornou uma obsessão nacional e a cada Copa do Mundo a esperança renascia. Mas a glória parecia escapar por entre os dedos. A espera finalmente terminou em 1994, nos Estados Unidos. A seleção brasileira, sob o comando de Carlos Alberto Parreira e liderada por Romário e Dunga, conquistou o tetracampeonato mundial. Foi uma campanha de superação, com um time mais pragmático, mas extremamente eficiente. A final contra a Itália, decidida nos pênaltis, foi um alívio e uma explosão de alegria para milhões de brasileiros, que viram a taça retornar para casa após 24 anos. Em 1998, na França, o Brasil chegou à final novamente, mas foi derrotado pela seleção anfitriã. No entanto, a redenção não demoraria a chegar. Em 2002, na Coreia do Sul e no Japão, a seleção brasileira, com o trio Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho, fez uma campanha impecável e conquistou o pentacampeonato. Ronaldo, o fenômeno, brilhou intensamente, marcando gols decisivos e se consagrando como um dos maiores artilheiros da história das Copas. O Penta consolidou o Brasil como a maior potência do futebol mundial, um feito que nenhuma outra seleção alcançou. Após o pentacampeonato, a seleção brasileira enfrentou novos desafios. As Copas do Mundo de 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022 foram marcadas por grandes expectativas, mas também por eliminações dolorosas. Em 2014, sediando a Copa novamente, o Brasil sofreu uma das maiores derrotas de sua história, o 7-1 para a Alemanha nas semifinais. Um resultado que abalou o país e gerou uma profunda reflexão sobre o futebol nacional. Apesar dos desafios, a seleção continua a produzir grandes talentos como Neymar, Vinícius Júnior e Rodrigo, que brilham nos maiores clubes do mundo. A busca pelo hexacampeonato é uma constante, e a cada ciclo de Copa do Mundo, a paixão e a esperança se renovam. A seleção brasileira segue sendo um celeiro de craques, e a expectativa por novas conquistas é sempre alta, mantendo viva a chama do futebol arte que a tornou famosa em todo o planeta. A história da seleção brasileira de futebol é uma tapeçaria rica e complexa, tecida com fios de glória, drama, paixão e superação. Mais do que um time, a amarelinha representa a alma de um povo, sua alegria, sua criatividade e sua resiliência. As 5 estrelas em seu escudo são um lembrete constante de um legado inigualável, construído por gerações de craques que encantaram o mundo com seu talento e sua arte. Que essa jornada pela história da seleção brasileira inspire novas gerações de jogadores e torcedores a sonhar alto, a lutar por seus objetivos e a celebrar a magia do futebol. A paixão pela amarelinha é eterna, e a busca por novas conquistas continua, alimentando a esperança de que, em breve, mais uma estrela brilhará no céu do futebol mundial. Valeu, galera! Até a próxima!